O homem do pecado apareceu? O Mahdi apareceu? Será que o anticristo do povo do turbante apareceu? Bom, pelo menos tem um homem dizendo ser o Mahdi, dizendo ser o libertador mundial, o salvador da humanidade. Ele diz ser descendente direto de Maomé. Ele é um xiita que está construindo uma nova religião sincrética, que mistura elementos do judaísmo, elementos da Torá, elementos do cristianismo e também do islamismo. Ele está criando uma plataforma que ele chama de Paz e Luz, uma nova religião mundial. Ele se diz abertamente, claramente, o Mahdi, o Salvador da humanidade, o Messias. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam Muhammad, o sucessor do Consolador Ahmed, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Maomé, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova sobre os cristãos. Eu sou o filho dos muçulmanos através do meu pai, e o filho dos cristãos e dos judeus através da minha mãe. Eu sou o filho do leste através do meu pai, e o filho do oeste através da minha mãe. Eu sou como Zulkarnaim, que com um chifre no leste e outro no oeste. E eu sou o herdeiro de tudo o que está entre. Eu sou mais experiente do que qualquer falso papa, e sou nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías. Ele disse que recebeu esse legado direto de Jesus Cristo. Disse também que é um descendente de Pedro. O Papa é um falso profeta. O apóstolo Paulo foi o enganador que desvirtuou a humanidade com uma teologia que não é aprovada. Bom, falsos cristos, falsos messias surgiram no decorrer da história. Falsos messias judeus também surgiram no decorrer da história. Né? No século XVII, Sabbatai Zevi, que depois se converteu ao Islã, muitos falsos cristos, dos mais cômicos aos mais sérios, que levaram as pessoas, inclusive, né, a tirarem a própria, você sabe, né? Assim como o cristianismo fala sobre um falso Messias, um anti-Messias, portanto, o anticristo, né? E nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, o judaísmo aguarda o seu Mashiach, o seu ungido, né, que será o seu libertador. O Islã, do mesmo modo. Passado o período da pequena ocultação, depois da grande ocultação, eles dizem que o Mahdi vai surgir e vai contar com o apoio do Isa, que é um tipo de Jesus, segundo a literatura escatológica islâmica, que não está no Alcorão, está nas sunais, etc., nos ditos orais e por aí vai. Então, as três religiões monoteístas aguardam esse momento pleno, né, do mundo para a manifestação, os cristãos, segundo a orientação de Cristo, do falso Messias, né? Mas nós não aguardamos a manifestação do falso Messias. Nossa expectativa é na manifestação do Cristo. Inclusive, o livro de Apocalipse começa com a revelação de Jesus Cristo. Então, apesar de ter descrições do momento, seja em Apocalipse e João, ou a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, que ele fala sobre a apostasia, a revelação do homem da iniquidade depois do dia do Senhor, nosso coração não está na expectativa da apostasia, de se esfriar o amor, aumentar a iniquidade, a revelação do homem e do pecado. Não, nossa expectativa está na revelação que João recebeu de Jesus Cristo, ou seja, na manifestação de Jesus Cristo. Então, nós entendemos, assim como o mundo islâmico entende que vai aparecer o seu Salvador, e de igual modo o mundo judaico, né? A escatologia judaica. E há muitas semelhanças entre o anticristo mencionado na Bíblia, o falso profeta, a marca da besta, etc., com a literatura islâmica nas sunais, sobre Damasco, como que ele aparece, o que ele vai fazer, né, o que vai acontecer no mundo, etc. Isso daqui é estranho, ver essa figura no mundo islâmico, e esse cara está livremente pregando no TikTok, com os seus sermões, pregando na internet, com canais no YouTube, recebendo doações e aglutinando seguidores de vários lugares do mundo. Tá aí o canal. Tem muitos vídeos, tá, pessoal? Não vou colocar todos. Olha ele. Eu separei para vocês um vídeo aqui, um vídeo bem importante que eu gostaria de destacar agora para vocês. Eu vou colocar aí na tela. Assista essa pregação. Sinal não menos grande do que a terra engolindo Corá. A terra engoliu o falso papa.
Ele foi morto pelo mero sopro dos crentes cantando: O Beque para o Basidik. O Beque para o Basidik, o Beque para o Basidik. E o trono da falsidade foi abalado. Este milagre não é menos significativo do que aquele que ocorreu nas mãos dos crentes com Josué, filho de Noé, alayhissalam, quando sua mera presença ao redor das muralhas de Jericó e o som de suas buzinas fez com que as poderosas paredes desabassem. Não é menos importante do que o milagre de Elias, alayhissalam, que chamou fogo do céu para mostrar às pessoas onde está a verdade e onde a falsidade está enterrada, e dizer que a verdade veio e a falsidade pereceu. Certamente a falsidade está fadada a perecer. Deus está conosco, meus irmãos e irmãs crentes. Ele deixou sua escolha clara. E Ele nos honrou com este grande sinal. Ele conquistou os usurpadores e os nomeados do diabo. Pois o título de Papa não é comum. O título de Papa é reivindicado por aqueles que dizem ser o vigário e sucessor de Jesus Cristo. Ao Islã, o Papa que se sentou no Vaticano alegou ser o porta-voz de Jesus, o representante de Jesus, o herdeiro de Jesus, o sucessor de Jesus, e a voz divinamente designada de Jesus. Mas tudo isso é uma mentira. Jesus alayhissalam nomeou seu sucessor em sua vida. E ninguém tem o direito de nomear além dele. Ele nomeou Simão Pedro quando ele disse: E eu te digo que você é Pedro, e nesta rocha eu vou construir minha igreja, e os portões do Hades não o vencerão. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que você perder na terra será solto no céu. Então Jesus alayhissalam nomeou o primeiro de seus sucessores, e ele nomeou o último também. O Consolador, ele disse: Portanto, estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres. Alguns deles você vai matar e crucificar. Outros você vai açoitar em suas sinagogas e perseguir da cidade para a cidade. Ele também disse, por causa desse Deus em sua sabedoria disse: Vou enviar-lhes profetas e apóstolos, alguns dos quais eles vão matar, e outros eles vão perseguir. Claramente, Jesus alayhissalam falou de profetas que viriam depois dele, e ele nomeou o chefe entre eles. No entanto, eu te digo a verdade. É conveniente, Jesus disse, por você que eu vou embora, pois se eu não for embora, o Consolador não virá até você. Mas se eu partir, vou enviá-lo para você. E nunca houve um homem na história que alegou ser aquele Consolador, exceto o melhor de todos os profetas, o mestre da humanidade, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Wali Muhammad Ali. Ele se tornou o herdeiro dos mensageiros, o sucessor de Jesus e o pai da humanidade, o verdadeiro Papa e como todo profeta fez antes dele. Davi nomeando Salomão, Moisés nomeando Josué, Jesus nomeando Simão Pedro. Assim também fez Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomear seus sucessores. Em seu leito de morte, ele ditou a Ali ibn Abi Talib que depois dele viriam 12 imãs. Quem seria para ele como os discípulos eram para Jesus? Exceto que eles seguiriam em sucessão. E depois deles viriam 12 Mahdis, os sucessores de Imam Mahdi, o Mahdi Muhammad ibn Hassan al-Akhari al-Islam, o Mahdi Muhammad ibn Hassan al-Akhari al-Islam, o remanescente de Deus na terra. Baqayatullah é filho de Nerges al-Islam, um descendente de Simão Pedro e de Imam Mahdi. Hassan al-Akhari al-Islam, um descendente de Muhammad Rasulullah. E assim nele está o sangue judeu dos apóstolos de Cristo, o sangue dos cristãos da Europa e o sangue do melhor da criação, Muhammad Muçulmano Ali. Esse cara não é muito comum nós vermos no Islã alguém se autoproclamando Mahdi, o prometido, o mensageiro, o descendente, né? Aquele que vem, os sunitas aguardam o 12º imã. De igual modo, os xiitas aguardam o levantar do seu líder. Isso não é muito comum no mundo islâmico. E geralmente os que se levantam e têm um tom herético ou apóstata, ou falso profeta, essa pessoa é perseguida ou eliminada.
Este cara, ele mora nos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos, e ele prega em vários lugares da América e também do Oriente Médio, sempre cercado de uma multidão, em um lugar escuro, falando pausado como os gurus, os falsos mestres, de modo pausado, com palavras de ordem, e a multidão proferindo palavras que são palavras bem conhecidas, se você conhece um pouco da literatura islâmica, são palavras de ordem, são proclamações para o líder, para o Mahdi.